Boa noite, pessoal. Então, hoje eu vim falar sobre um versículo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. O versículo é o versículo 17, que diz assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Bom, qual é o problema com esse versículo? Não é problema nenhum com o versículo, porém com as pessoas que pegam esse versículo para usar de uma forma errada. Muitos pegam esse versículo para defender bagunça no culto, para promover movimentos que a gente não encontra na palavra de Deus, porque o Deus que servimos é um Deus de ordem e não um Deus de desordem. Lá em 1 Coríntios 14:40 diz assim: Porém, o que tudo seja realizado com decência e ordem. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Ele estava defendendo a ordem no culto, né? Não bagunça. E exatamente em 1 Coríntios 14 ele fala sobre a ordem no culto. Vocês podem conferir aí nas suas Bíblias. Bom, então do que está falando esse versículo aqui? Que liberdade é essa? Se a gente ler o capítulo 3, onde se encontra esse versículo, Paulo vai estar falando do ministério da nova aliança, que consistia com o poder do Santo Espírito agindo na vida dos crentes, em contraste com o ministério da antiga aliança, né? A antiga aliança consistia em lei, em sacrifício, e foi importante Paulo escrever essas coisas porque na igreja de Coríntios e outras ali na região tinha muito judaizantes que falavam: não, você não tem que só acreditar em Cristo, você tem que circuncidar, você tem que observar as leis para com isso ser salvo. Só que Paulo ele escreve essas coisas para falar que não, eles estavam errados, que tudo aquilo que eles defendiam já era algo antiquado, porque Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e cumpriu tudo aquilo. Agora só basta crer, né, em Cristo Jesus para que sejamos salvos. E quando cremos em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, que nos dá liberdade, né, e nos instrui a fazer a vontade do Pai, em contraste com o legalismo dos judeus, que era o quê? Observar a lei, aquela coisa toda que eu já falei. Então, lá no versículo 7 diz assim: E se o ministério da morte, gravado em letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, ele está falando do ministério da lei, da antiga aliança, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito. Está falando do ministério do Espírito Santo, né? Do qual governa a igreja. Que quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu, o que ele diz na palavra? Deixarei convosco o Espírito Santo, né? Então é isso, pessoal. Foi uma explicação bem assim, bem simples, e espero que todos estejam entendendo. Depois eu vou pegar outro versículo aqui para explicar outra parte que as pessoas pegam e usam fora de contexto. Tem uma regrinha, pessoal, básica. Quando você lê a Bíblia, você não pode pegar um versículo isolado, né, e fazer aquilo ali como forma de doutrina ou transformar em frase clichê, porque é algo perigoso. Você tem que ler a Bíblia no contexto todo. Para quem o profeta, o apóstolo está falando? Por que ele está falando essas coisas? Né? O que significa isso? Lê o capítulo todo para ver o que realmente ele está falando. Né? E cuidado, pessoal. Que possamos manter a ordem no culto, né? E
nos instruir somente pela palavra de Deus, né? E não por doutrinas estranhas, por danças estranhas, por, sabe, coisas que não é bom nem mencionar, porque vocês que vivem na igreja já sabem. Boa noite, pessoal. Tamo junto.